hoje a gente vai falar sobre crime e castigo, o pecado que ninguém vê e a consciência cristã. E eu já tenho uma pergunta para te fazer, mas antes, considere se inscrever nesse canal se através de uma vida simples você quer ouvir a voz de Deus. E a pergunta é a seguinte: o pecado que ninguém vê ainda destrói a sua alma? Em Crime e Castigo temos uma obra excepcional para ilustrar muito bem a consciência após os nossos crimes. Nas primeiras 100 páginas a gente vê o que acontece, que é o crime dessa história, desse romance, onde o personagem principal, que é o Raskolnikov, um jovem estudante de direito que mora ali em Petersburgo, que matou uma velha a machadadas, que essa velha trabalhava penhorando as coisas das pessoas, só que ela fazia isso de forma injusta. Raskolnikov acreditou que estava fazendo um bem para a sociedade se matasse a velha. Então veja bem, nas primeiras 100 páginas você já tem o crime, e nas próximas 570 e tantas páginas temos o castigo. E isso daqui me trouxe uma reflexão já logo de cara. Talvez o pecado que você comete dura apenas alguns segundos, mas toda a sua consequência pode durar a vida inteira. Aparentemente, Raskolnikov cometeu o crime perfeito, sem rastros, sem testemunha, e saiu daquela cena como se, a partir de então, tivesse a certeza que viveria muito bem. E ao longo desta obra, enquanto ele era consumido pela sua própria consciência, eu pude me lembrar de Salmos 32, onde Davi escreve: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. É interessante a gente perceber como que Dostoiévski compreendeu algo muito profundo e bíblico aqui nessa obra. O maior castigo do pecado começa antes da sentença, começa pela nossa consciência, começa por aquilo que está dentro do coração. Ninguém viu, ninguém sabe, mas você não consegue ficar em paz pelo pecado cometido. Então, nessas mais de 500 páginas que Raskolnikov tenta justificar o seu crime para si mesmo. Ele tenta racionalizar esse mal, cria teorias para convencer a si mesmo de que o que fez foi um bem para a sociedade, foi o melhor a ser feito, mas nenhuma dessas filosofias consegue apagar a consciência do crime, mesmo que ninguém tenha visto. Isso muito expresso em uma consciência humana, carnal. Agora, se a gente for olhar para a nossa consciência cristã, quando ninguém vê, ninguém sabe, eu quero te perguntar uma coisa: quando você comete esse pecado sem rastros de nenhuma evidência, a sua mente fica em paz? Hebreus 4:12 ao 13 diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E veja bem como isso se destaca como marca de um cristão regenerado e não um cristão com coração endurecido. O cristão verdadeiro peca, a Bíblia não esconde isso, mas o pecado não é um lugar de habitação. 2 Coríntios 7:10 diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Esse é o fruto de algo que Deus produz em nós. Essa tristeza é a marca de que o Espírito Santo está em nós, nos alertando, nos chamando a atenção do pecado que foi cometido. Quando Raskolnikov tenta justificar o seu erro por meio de teorias, por meio de crer que ele fez realmente o bem, ainda assim ele não conseguiu ficar em paz. Ele ficou completamente atordoado, vivendo momentos ali febril, de alucinação, esse crime que ninguém aparentemente estava o julgando, e sim a sua própria consciência. Mas temos um livro aqui, Como Ser Cristão, de C.S. Lewis, que diz o seguinte: grande parcela de nossa ansiedade ao buscar desculpas vem de não crermos realmente,
de pensar que Deus não vai nos tomar de volta para Ele, a não ser que fique provado para Ele que algum tipo de caso pode ser apresentado a nosso favor, mas isso jamais seria perdão. Imagina só se a gente tivesse que ter algo a justificar aquele pecado cometido para então receber o perdão de Deus. Perdão significa olhar firmemente para o pecado, mas ainda assim ser completamente conciliado com a pessoa que o tiver praticado. Isso é, somente isso, é perdão e podemos sempre ter da parte de Deus, se o pedirmos. Quando você vai de encontro a Deus para pedir o seu perdão, você não tem que buscar ferramentas que justifiquem, meios para tentar, Deus, olha, eu fiz isso, mas é porque... Não. Primeiramente que Deus já esquadrinha sua mente, o seu coração e sabe tudo. O perdão é por meio da graça. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Não existe nenhuma ação que é capaz de trazer esse perdão à nossa vida. Vamos entender o que C.S. Lewis diz aqui. Não existe nenhuma justificativa humana para que possamos receber o perdão de Deus. Mas, para o nosso descanso, Cristo foi morto naquela cruz para o perdão dos nossos pecados, para a reconciliação nossa com Deus. Então, nós podemos nos achegar a Deus sem mimimi, apenas pedindo a Deus o perdão que é necessário para que possamos seguir uma vida em paz. Deus é justo, Deus é santo e pode sim haver consequências desse pecado? Sim, mas devemos entender também que essa justiça de Deus para conosco é como a correção de um pai que ama o filho, como a própria palavra de Deus diz. O amor de Deus nos purifica, nos santifica e traz justiça sobre a nossa vida para nos ensinar, não para trazer nenhum jugo. O preço foi pago ali naquela cruz, não pelo nosso sangue, mas pelo santo sangue de Cristo Jesus. Existe uma grande diferença de pecar e de ser escravo do pecado. E o que sinaliza quando estamos distantes de Deus é a escravidão do pecado. E preste atenção nisso. Algo precisa morrer para que outro algo viva. Entendamos, a morte para Deus implica vida para o pecado, mas a morte para o pecado implica viver para Deus. Lá em Romanos 6, versículo 11, Paulo diz o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se morremos para o pecado, então temos vida em Cristo. Para que possamos ter vida em Cristo, o pecado deve ser morto, mortificado, através da nossa comunhão com o Espírito Santo e da nossa conduta em busca pela santidade. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não pode passar dessa vida sem ler Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu tenho certeza que essa obra vai te levar a uma experiência ainda mais com uma perspectiva cristã, de ver o quanto o pecado pode ser danoso para a nossa alma, para a nossa mente, para os nossos ossos, mas lembrarmos sempre que a nossa justificação vem da cruz, vem do sangue de Cristo, e Ele está pronto para nos perdoar, desde que algo morra os nossos pecados, para que possamos então ter vida em Cristo. Se essa palavra falou com você e se tem alguém lendo Crime e Castigo, já compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Até o próximo vídeo.